Você vai fazer uma cirurgia dentária e está preocupado, quer saber quais são os riscos de uma extração dentária? Então acompanha comigo. Eu sou a doutora Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da doutora Ana Maria. Se você não é inscrito no meu canal, deixa lá sua inscrição, seu like, seu comentário no final, que ele é muito importante para nós. Bom, pessoal, riscos para extração dentária. A gente considera que toda cirurgia tem uma margem de risco. Tudo bem? Cirurgias médicas, né, tem margens de riscos e os riscos são todos ali enumerados num grande contrato com letras minúsculas para você assinar. Na odontologia, os nossos riscos são menores, tudo bem? Principalmente quando nós estamos munidos de informações complementares, como a sua anamnese, que é a sua avaliação de saúde, questões de alergia, medicamentos que você toma, doenças que você tem, possui ou já teve, tudo bem? Também pedimos exames complementares, se temos dúvidas de exames de tempo de coagulação, exames de sangue para saber se você tem diabetes ou não, pressão arterial. Também assim pedimos quando há necessidade, né? Mas um exame complementar necessário, gente, é a radiografia panorâmica, tudo bem? Então, a partir desses exames, inclusive da panorâmica, a gente consegue diminuir extremamente os riscos de uma cirurgia dentária. Porque com essas informações nós podemos medir aí o tipo do anestésico, né, conferir ou mudar o tipo do anestésico, o tempo de cirurgia, como vamos fazer essa cirurgia e que medicamentos nós vamos passar para que você se recupere. Os riscos considerados cirúrgicos são aqueles que mesmo com todas essas documentações odontológicas, a gente pode considerar que existem margens para uma intercorrência odontológica. As intercorrências podem variar de acordo com a estrutura dentária, como ela está posicionada aí na região, tá bom? Seja da mandíbula, seja da maxila, né? E qual é a situação em que ela se encontra em relação aos elementos ao redor, tá bom? Riscos de uma cirurgia. Se você vai fazer uma cirurgia na parte superior, né, e posterior, são as áreas que os riscos podem ser considerados. Se é na parte superior, comunicação bucco-sinusal, quando você extrai o dente, tem uma comunicação entre a boca e a cavidade da sinóvia, né, que são os seios da face. E ali aquela cavidade pode dar uma comunicação quando você toma algum líquido, come alguma coisa, você pode perceber que o que você consome pode sair pelo nariz. Isso daí é uma coisa que não é muito complicado de acontecer, não é complicado de corrigir, tudo bem? Isso se fecha em 40 dias, então você não se preocupe com isso e também isso é especificado no contratinho que você faz, né, dos termos de consentimento de uma cirurgia odontológica. Outra questão também que podemos aí considerar de risco, fratura do tuber maxilar. Dependendo da região onde a gente está fazendo a cirurgia, você pode ter um terceiro molar aí um pouco mais impactado no osso. O tuber da maxila é a parte superior que tem um ossinho bem fininho e esse ossinho pode estar extremamente colado, grudado no dente. Na hora que a gente remove, quebra um pedacinho dessa região aí, você não vai morrer, você não vai sofrer, você não vai para o hospital, nada disso. A gente conversa com você que isso aconteceu e aí a gente sutura a região e acompanha. Em 40 dias já fecha, já está regenerado. Tudo bem? Bom, outra intercorrência que é a mais possível de acontecer, tá bom, pessoal? São intercorrências rápidas e simples que você vai sentir algumas horinhas depois, que é uma parestesia parcial da região onde você pode ter feito a cirurgia. É devido a essa parestesia, muitas vezes devido a um anestésico que a gente pode dar ali um pouco em maior quantidade, acaba deixando aquela região um pouco dormente, mas isso, quando você percebe, se dura mais de um dia, você entra em contato com o cirurgião dentista para que a gente possa passar umas vitaminas para você, tem todo um acompanhamento para você voltar a ter sensibilidade ali na região. Aquilo é parcial e temporário, tá bom? Outra intercorrência comum também, né? O pessoal me pergunta é o trismo. Muitas horas com a boca aberta para retirar o dente
pode dar uma inflamação articular aí na região da mandíbula e maxila, onde você abre e fecha, e essa inflamação te deixa com dificuldade de abrir a boca. Isso é para durar pouquíssimo tempo, 2 a 3 dias. Se perdurar mais, você precisa procurar o seu dentista para que ele passe anti-inflamatórios especiais e faça umas manobras, né, para que a sua boca volte a articular normalmente. É uma inflamação, assim como toda a inflamação que você, quando faz um exercício muito forçado, né, muito forte, acumula, né, um ácido lático por entre os músculos e acaba doendo para mexer. Da mesma forma, o trismo é considerado assim uma inflamação e ela pode ser tratada, o que não dá, precisa demorar muito para procurar o dentista, tá bom? Outras questões de intercorrência, pessoal, também relacionadas a terceiros molares, que são dentes um pouco mais resistentes ali, os terceiros molares da mandíbula, né, os inferiores, e são dentes que podem estar colados com o nervo alveolar inferior, por isso que a gente precisa de uma radiografia panorâmica. Quando o dente está numa posição, pode estar colado, passando entre o nervo alveolar inferior, pode acontecer aí, mesmo com uma radiografia, um descolamento desse nervo, uma secção parcial desse nervo, e aí você não tem dor, tá? Pelo contrário, você tem o que a gente chama de parestesia, é quando a gente secciona o nervo e na região onde ele estava passando ali, não conduz a informação da sensibilidade. Isso também pode ser passageiro se você comunicar ao seu dentista que mais de uma semana que você está tendo essa falta de sensibilidade, e a gente pode tratar você de várias formas, como um tratamento de laser com vitaminas, né, e acompanhamentos semanais aí para ver como é que está a evolução disso, tudo bem? Se você comunicar ao seu dentista ainda no prazo de uma semana, 15 dias, é regenerável, tudo bem? O importante é a boa comunicação com o cirurgião dentista. Todas essas questões, meus amores, todas são possíveis aí de acontecer, mas com o planejamento diminui muito as chances, tá bom? E se acontecerem, graças a Deus, existem manobras que reparam esse tipo de coisa, e esse tratamento, isso é uma intercorrência prevista de cirurgia, tá bom? Não é nada assim fora do comum, e você está aí munido com um ótimo cirurgião dentista, que eu garanto que você tem, munido de bons tratamentos e bons cuidados. Se você vai fazer uma cirurgia e tá aí com receio, não deixa de dar uma olhadinha no meu guia do pós-operatório perfeito, tá bom? Eu mesmo fiz um guia para você, passo a passo, desde antes da cirurgia, o que você tem que fazer até 30 dias depois. Todas as recomendações, né, do pós-cirúrgico para você não ter dor, não ficar com receio, e se tem alguma coisa diferente, você se reconhecer e procurar o cirurgião dentista, tudo bem? Você ficar tranquilo nesses 30 dias, então não deixa de conferir para você ter um pós-operatório super perfeito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não deixe de comentar e não deixe de dar o like. Grande beijo para vocês, até a próxima!